E aí, Flávio, o que falar desse jogo? Você gostou do jogo, Flávio? Ficou feliz aí com o futebol do Flamengo e do Palmeiras ontem? Bom, Pedro, boa tarde agora para os amigos da Jovem Pan. Não, do jogo não. O jogo não foi legal, não. O segundo tempo, até na parte final, até que foi bom. Mas no primeiro tempo foi super decepcionante. Feio, jogo feio. Quando o Flamengo anunciou o time reserva, você já abaixa a bola, né? Você já fala, pô, que pena, né? Porque era um jogo decisivo. Flávio, não é time reserva. Mas quando não anunciou Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e Pedro, aí você já acha que o time é reserva. Você fala, caramba, sabe? E não foi legal mesmo. O primeiro tempo não foi legal, não foi bom. Depois, no segundo tempo, deu uma melhorada, mas não no nível que a gente esperava de jogo. Mas o resultado para o Palmeiras foi extraordinário. Foi um ótimo resultado. O Palmeiras dá um passo gigantesco rumo ao título, né? Porque o grande adversário, embora o Fluminense seja o segundo colocado, o adversário é o Flamengo. E a partir daí, o Flamengo meio que abdicou de brigar pelo título, sei lá por quê, né? Então, o Palmeiras cumpriu a parte dele. Mas o jogo em si não foi o que eu esperava, não. Esperava bem mais. Eu acho que antes da bola rolar, a gente esperava um Flamengo A e um Palmeiras A. E aquele jogo lá e cá, o jogo teve uma alternância, a gente pode falar, né? Um momento o Flamengo estava bem, no outro Palmeiras, tal, enfim, ficou mas alternando. Como todo, né? Eu achei que o nível dos times, os times principais, o jogo deveria ser melhor. Né? O jogo deveria ser... E pra você, o Dorival errou ou acertou ontem ao escalar o time misto? Eu não acredito que seja coisa do Dorival. Isso é uma coisa que extrapola o técnico. Não acho que o técnico tenha esse tipo de poder de, olha, eu vou abdicar do Campeonato Brasileiro. Não acredito. Acho que isso é uma coisa que deve ter sido conversado com direção e tal. E eu vou muito pela coisa da fisiologia. Eu não sei exatamente como é que os caras estão. Mas eu entendo que, sinceramente, era na minha cabeça, mas eu tô de fora e enfim, eles fizeram as coisas lá e sabem o que eles estão fazendo. É mais fácil encarar o São Paulo do que encarar o Palmeiras. Então, se fosse para poupar em algum momento, eu preferiria poupar contra o São Paulo. Meter esse time de ontem do Flamengo contra o São Paulo, provavelmente ele ganha o jogo. E do Palmeiras era mais difícil. Então, mas ele, pelo jeito, ele abriu mão mesmo do Campeonato Brasileiro, achou que está mais perto da Copa do Brasil, e é verdade, né? E da própria Libertadores. E aí, amigos da mesa, né, como gosta que o nosso marceneiros, amigos da mesa, né? aqui, ó, eu vou colocar essa pergunta pra vocês. Vamos supor, né, que ontem, sei lá, teve uma reunião aí, não precisa nem ter sido ontem, né, pode ter sido no decorrer da semana, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, da diretoria do Flamengo com o Dorival Júnior, chegaram pra ele e falaram assim, ó, vamos priorizar as Copas, tá? No Campeonato Brasileiro você escala o time B, que até pode vencer o Palmeiras, tal, se vencer maravilha, mas vamos priorizar as Copas. É a atitude correta, é uma atitude correta do Flamengo priorizar as Copas e deixar assim, não vou dizer deixar de lado o Campeonato Brasileiro, porque está muito bem colocado, mas não brigar pelo título brasileiro, brigar mais pelas Copas? O que vocês acham? Nilson, Vampeta, Flávio e Mauro? Eu acho que o dirigente que faz isso, pega a comissão técnica, o treinador, você com chance de ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, daqui a 10 anos você vai contar. O próprio Jorge Jesus passava aqui, vocês têm que valorizar, né? Como é que ele falava? A competição nacional. Só no Brasil que os caras abrem mão do campeonato nacional. Eu acho que, Flávio, eu acho que não é. Às vezes eles veem que não tem a competência de ganhar e fala isso. Eu acho que o Renato Gaúcho, quando não ia com o Grêmio, o Renato abriu mão do campo. Mentira, ele não ganhava jogo. Não somava ponto. O Flamengo tem, pô. É isso que eu tô falando. Não tem competência pra brigar pelos três. É isso que eu tô falando. Você acha que a diretoria do Flamengo chegou, reuniu com o Dorival? Se faz isso, ele acaba estragando a história do clube. Porque você sendo campeão nacional, daqui a 10 anos todo mundo lembra. Mas você acha que o Dorival teria cacife pra chegar e falar, vou meter time reserva sem consultar a direção? Acho difícil, hein? O jogo tá com moral o país. Acho difícil. É que o Dorival é muito educado. Eu já falei isso também, eu penso igual o Flávio nessa questão, já falei aqui na primeira parte do programa. É óbvio que isso daí teve uma interferência direta do planejamento, que faz as malas da direção. São malas, os caras que ficam lá no ar-condicionado, de terninho, de gravata, não sabem nada de futebol, não sabem nada, nunca colocaram uma chuteira na vida, não são treinadores, são nada, mas eles gostam, a vaidade dos caras é tão grande, a vaidade dos caras é tão grande que faz com que eles interfiram. Entendeu? Esse é o detalhe. A vaidade é tão grande que o Dorival é um cara malaco, um ex-jogador de futebol. O Dorival sabe que num jogo desse ele teria que botar o time inteiro, né? Mesmo com essa conversa que ele veio aí depois do jogo, que eu não acredito.
porque jogou em gramado sintético contra o Atlético, vai pegar o outro cara. Isso para mim é desculpa esfarrapada. Aí o que tem é um planejamento mal feito pela direção, porque se eu sou dirigente do Flamengo, primeiro que eu não vou interferir. Se eu não sei o assunto, eu fico quieto. Meu negócio lá é pagar as contas, pagar o jogador, contratação, aí tudo bem, mas interferir naquilo que vai colocar para escalar, ou então dar uma dica para o treinador daquilo que a diretoria quer, eu acho um erro muito grande. Não estou dizendo que isso aconteceu, estou dizendo que é um feeling meu, como eu disse, que isso pode ter acontecido, né? E o Flamengo não vai ser campeão brasileiro, o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro de 2022, mas não se pode colocar isso na conta do Dorival. O Dorival perdeu um jogo até agora, que foi a estreia quando ele teve mau tempo de treinar os caras contra o Internacional. Um único jogo ele perdeu. Ele perdeu contra o Corinthians. Contra o Inter. O primeiro jogo contra o Inter, ele nem treinou. Nem treinou. Ele não hoje boto na só conta eu dele. não foi. Corinthians, não. Perdeu por 1-0. Perdeu o Corinthians, gol do Rodinei. Contra do Mas já era Rodinei. Dorival? Já Já era. era, Então tá sim. bom, 2 jogos. 2 jogos. Perdeu 2 jogos, o resto ele ganhou. Esse do Inter não pode botar. Então tudo Ele bem, estava vai. no banco, mas ele não nem Estatisticamente treinou. era ele, Se o mas... Flamengo perder o Campeonato Brasileiro, que vai perder, porque o campeão brasileiro é o Palmeiras, né? De 2022. Se o Flamengo perder, não se pode colocar na conta do Dorival em hipótese alguma. Claro que não. Nada. Isso Pelo contrário. Se vier acontecer isso... Olha o trabalho que esse cara fez. Olha Tá o fazendo. trabalho que esse cara vem fazendo no Flamengo. Então, Nilson... e ele está num momento de maturidade como técnico, talvez o melhor momento como técnico da vida dele. E o momento também de maturidade, exatamente como você destacou, esse tempo que ele ficou um pouquinho fora, ele como alguns outros, o próprio Fernando Diniz, não por acaso, 2 ótimos trabalhos nessa temporada, mais trabalhos legais do Dorival do Fernando, ele estudou muito, repensou muitas coisas e um dos grandes méritos do Dorival, aliás, na carreira dele tem muito a ver disso, ele chegou no Flamengo já meio que sabendo, conversou muito com as lideranças, muito com a direção, muito com o elenco, ele conseguiu criar um ambiente legal, puxar algumas orelhas e puxar, mesmo puxando algumas orelhas, puxar o elenco para ele, o que o Paulo Souza jamais conseguiu fazer também. E aos poucos foi ajustando técnica, taticamente, o elenco de muita qualidade. Então o Dorival tem muitos méritos, sobretudo em algo que é fundamental, que é a gestão de grupo. E sobretudo gestão de egos no futebol e numa mesa redonda, essa mesa, sei lá, que isso aqui é um trapézio. Egos do futebol e de dirigentes. Sim. Porque tem no Flamengo lá dirigentes Não, principalmente. que o ego é maior que o Maracanã. Não é dúvida. duro aguentar as malas. Sim. Não é Aliás, fácil, inclusive, não. o presidente disse que vai fazer. Maracanã vai ser um estádio pequeno. Aí vamos aguardar a nova casa do Flamengo. Mas isso é coisa do Landinho, Maracanã do só para Braz. jogos pequenos, ele falou. Segue o jogo. Como é o nome Mas, do enfim, gordo lá? Que é o É o Gordon. Braz. Aquele lá chega cansado no vestiário, parece que ele jogou. Às vezes até também. Ele começa a dar entrevista, parece que ele está Mas, cansado. assim, o Dorival tem para com imensos isso. méritos para essa administração e dentro de campo o resultado que a gente está vendo. E o Flamengo super vivo, extremamente qualificado, como a gente viu ontem de novo com parte do time reserva contra esse mega Palmeiras, em casa ou fora dele. É impressionante a capacidade desse Palmeiras, não só de manter o foco, mas de se superar de novo e de buscar o que acabou buscando no segundo tempo com um belo gol do Veiga. Já já a gente volta para falar um pouquinho do Dorival Júnior, do Abel Ferreira. Ontem o Abel Ferreira deu uma declaração falando do Dorival, elogiando o trabalho do Dorival Júnior, disse que não conhecia o trabalho dele, até porque o Dorival teve um período, sei lá, se a gente pode chamar de sabático, né? Ele ficou 1 ano fora, afastado aí do futebol, depois do que aconteceu lá no Atlético Paranaense, aí ele retorna super bem no Ceará e agora está no Flamengo. Mauro Betti. Parabéns pro vovô do Dorival, né? Nasceu 6 dias atrás, o primeiro netinho dele. Isso também o faz muito feliz e essa questão familiar, ainda mais para uma família como a dele, do Dudu. Como a vida é engraçada, né? Há 6 meses o Dorival era apenas um técnico desempregado. Hoje até neto nasce na hora certa. Até menos de 6 meses. Pergunta pro Tico o que ele achou do Dorival. E aí você olha, e a gente já falou isso aqui, eu acho que todo mundo concorda. Seleção. Se ele ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Libertadores, a chance dele virar técnico da seleção brasileira é enorme. Claro. Enorme. Bruno Copa Prado do falou Brasil, Libertadores no Flamengo, a chance dele virar técnico da seleção é bem, gigantesca. E há 3, 4 meses atrás está desempregado. É impressionante como o Flamengo levanta técnico, né? E também derruba técnico. Também, Caso do Renato com a Gaúcho. mesma força, O Renato claro. chegou, todo mundo colocando o Renato na seleção. O Renato não fez assim um trabalho tão interessante no Flamengo e aí acabou, né, sendo, de certa forma, entre aspas, Ele não rebaixado. acabou bem o trabalho, né? Não acabou bem o trabalho e aí perdeu aquela moral que ele tinha no Flamengo. Agora você vê Jorge Jesus,
Dorival agora. Dorival também tá ali sendo alçado, tal, como técnico de seleção brasileira. É um negócio impressionante. Com o jogador a mesma coisa, né? O jogador, ele quando veste a camisa do Flamengo, né? Se ele vai bem, depois vira até ator, né? Se quiser, fazer participação em novela, tudo ele pode fazer. Vira astro, né? E o oposto também, lembra do Muralha? Também, é. Sim, Muralha, é verdade. Porque não pega pênalti. Agora até Não, falando os dois do mesmo lado. Falando em goleiro também, de novo, e falando rapidinho, mas só para citar de novo, partidaça mais uma do João Paulo. João Paulo, se estivesse em clubes com maior mídia... Nossa Senhora. Pô, é verdade. Bobeasse, é que a seleção está em maravilhosas mãos com o Alisson, com o Ederson e o próprio Everton. Mas eu acho ainda, não sacanagem, mas o João Paulo ainda não ter sido convocado pela seleção brasileira, eu acho um absurdo. Eu não sei se outros nomes que foram chamados. Eu não sei se é caso de seleção brasileira, tá? Mas a gente tem que prestar atenção no trabalho que o Atlético Paranaense está fazendo com seus goleiros. É impressionante. Sai o Everton, vem Santos. Verdade. Sai Santos, tem Bento. Bento tá bem pra caramba. Ó,